Parte 5. Todos me conhecem como a garota do meu livro, ou a garota de antes do sequestro. Não sou mais nenhuma das duas. Megan MacDonald. Capítulo 34. 13 meses após a fuga de Megan. Lívia só conseguiu voltar para Emerson Bay na sexta-feira. Acompanhada de Megan, ela pegou a direção de West Bay, com o horizonte avermelhado devido aos últimos esforços do sol crepuscular. Quem é o sujeito? Megan quis saber. Um osso duro de roer. Lívia deu de ombros. Mas pode ser útil. No início da semana, Lívia pusera Megan em dia a respeito de suas descobertas relativas à sala de provas. O pedaço de tecido verde correspondia à roupa de Casey, e o garfo ausente foi identificado por Ted como um instrumento usado para acabar com a vida do rapaz. As duas descobertas criaram um vínculo entre Casey e Nicole. Na noite em que ela foi levada. Por associação, as descobertas também fisgaram Megan. Lívia avançou quando o semáforo ficou verde, virou numa rua lateral alguns minutos depois e parou o carro na frente da casa mal conservada que tinha visitado 2 semanas antes. Útil como? Megan quis saber. É o seguinte: quando formos ao seu pai, quero ter munição. Temos a cetamina, as fibras e o garfo ausente. Mas para que seu pai colabore, preciso de mais elementos. Tenho de convencê-lo de que Casey estava raptando garotas. Você se refere a Nancy? Talvez outras também. Outras? Quem? Lívia apontou para a casa. Espero descobrir esta noite. Elas saíram do veículo e bateram a porta de Telabamba. Daisy de imediato começou a latir e arranhar a porta. Nate mandou que a cadela ficasse quieta enquanto destrancava a fechadura. Nate, é Lívia. Nate sorriu ao vê-la. Lívia seguiu o olhar dele. Esta é Megan MacDonald. Nate arregalou os olhos e abriu um sorriso de fã, conhecendo sua estrela de cinema favorita. Talvez você possa prender Daisy, Lívia sugeriu, interrompendo o momento de Nate, que encarava Megan totalmente hipnotizado. Então podemos conversar. Sim, Nate piscou, despertando para a realidade. Já volto. E levou Daisy. Lívia falou com Megan acima dos latidos. Esse cara era membro do clube do qual te falei. Ele estudou casos de pessoas desaparecidas e está encantado com sua presença. Você é muito famosa para ele. Fico lisonjeada, Megan fez ar de espanto. Tenha um pouco de paciência. Prometi a Nate que você viria junto para autografar um exemplar de seu livro e responder a algumas perguntas dele. Só assim ele concordou em falar. Nate voltou 1 minuto depois. Vocês querem entrar? Ele convidou, esquecido dos muitos motivos que impediriam 2 mulheres de entrar em sua casa, como, por exemplo, que elas estavam em West Bay ao anoitecer, com um céu roxo turvo pouco antes do Halloween, ou que a camiseta dele não fazia nada para conter as tatuagens que adornavam seus braços e seu pescoço, ou que os imensos brincos de argola que pendiam dos lóbulos de suas orelhas expressavam más intenções e maldades. Não, obrigada. Lívia prendeu uma mecha do cabelo atrás da orelha. Vamos conversar na varanda? Sim, claro. Nate pôs um cigarro na boca. Oi, ele disse a Megan. Oi, eu li o seu livro. Ah, sim? Megan não encontrara o jeito certo de responder a isso. Obrigada. Nate, Megan e eu queremos fazer algumas perguntas sobre o clube. Vá em frente. Você disse que o clube da captura conversava de diversos casos, antigos e novos. Certo. Quem escolhia os casos? Qualquer um de nós. Se a pessoa estava curiosa de um caso, bastava apresentar um nome, como Jeffrey Dahmer, Gacy, Whittaker, Norris e Bennick. Nós escolhíamos o nome, mas não
Dedicávamos muito tempo a eles, eram ligados a casos antigos. Vocês falavam sobretudo de casos atuais? Muitas vezes sim. Qualquer um podia fazer um tópico ou trazer um nome? Sim, costumávamos acompanhar o noticiário, Lívia concordou. Seu interesse principal seria sobre o desaparecimento de alguém que morasse nas proximidades? Certo. Nancy Dee, por exemplo? Sim, conversamos sobre ela. Você se lembra de como o grupo chegou à história de Nancy? Não, acho que foi Casey quem falou dela. Ele era o mais atualizado a respeito de novos desaparecimentos. Quando a notícia apareceu no noticiário, já estávamos discutindo o caso. Então você diria que Casey sabia de alguns casos antes que qualquer outra pessoa? Creio que sim. Você se lembra de terem falado de outros casos mais recentes? Nate mexeu a cabeça para a frente e para trás, com os olhos postos no céu. Claro, lembro-me de muitos. Ele acendeu um cigarro. Tenho um fichário repleto dos casos dos quais falamos. Um fichário cheio de casos de garotas desaparecidas? Não apenas de garotas, de alguns caras também. Quem quer que o clube achasse interessante. Onde está esse fichário? Dentro de casa. Podemos dar uma olhada? Não sei. São coisas particulares minhas do tempo que o clube funcionava em pleno vapor. Megan pigarreou. Eu gostaria muito de ver esse arquivo. Ela sorriu para Nate, se você não se opuser. Nate tragou e a fumaça se alojou em algum lugar da sua traqueia, fazendo-o tossir como um adolescente que dá sua primeira tragada. Ele evitou o contato visual. Já volto. Nate abriu a porta de tela e desapareceu dentro da residência. Cara interessante. Acho que ele é inofensivo. Obrigada por usar seu poder de estrela, Megan. De que adianta ser famosa se você não usa isso? Alguns minutos depois, Nate voltou com um fichário preto que entregou a Lívia. Aqui está a maioria dos casos de que falamos. Mantive muitos deles. Há mais alguns novos. Então ele olhou para Megan. Tenho muita coisa sobre você, Nate deu de ombros. Se vocês quiserem examinar. O caso de Nancy está no arquivo? Lívia perguntou. Sim, há algumas páginas sobre ela. Lívia as encontrou e deu uma olhada. Depois folheou o fichário em busca de informações sobre Paula, a outra garota da pasta de Casey. No meio das páginas, encontrou os recortes de jornal referentes. Você se lembra desta jovem? Nate deparou com o rosto de Paula. Claro que sim, como o clube chegou a ela. Casey ficou na cola da garota, falamos muito dela. Ele tinha certa fixação por Paula. Do que você se lembra sobre essa garota? Lívia perguntou. Caloura do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Os policiais encontraram sua jaqueta na mata, longe de uma trilha que os estudantes pegavam no caminho do campus. Prenderam seu namorado, mas o soltaram depois de certo tempo. Acho que o estão interrogando de novo agora, além de alguns outros caras da confraria. Eu estava examinando esse caso de perto ainda outro dia, sabe? Ah, é? Lívia segurava o fichário aberto. O que aconteceu no outro dia? Nate deixou um sorriso lento se formar em seu rosto, como se Lívia estivesse contando uma piada. Ele soltou a fumaça do cigarro pelo canto da boca. Encontraram o corpo dela há 3 ou 4 dias. De Paula? Nate concordou. Onde? Vocês não ficaram sabendo? Nate indagou com grande excitação. Achei que tivessem vindo por causa disso. Não, Lívia o encarou. Nós não ficamos sabendo. Ele apontou o cigarro para o fichário. Os detalhes ainda estão vindo à tona. Encontraram o cadáver numa floresta no interior da Geórgia, dentro de um saco mortuário, ao lado de um buraco no chão, como se alguém tivesse cavado a sepultura, mas nunca houvesse enterrado o corpo. Estranho demais. Esticando os lábios, Nate deu uma tragada. Foi há alguns dias? Sim. Lívia devolveu o fichário a Nate. Temos de ir. Ele olhou de relance para Meg e perguntou a Lívia. Você não me disse que eu poderia fazer algumas perguntas para ela? Desculpe, em outra oportunidade. Lívia pegou Megan pela mão e a puxou de volta para o carro com passos rápidos. Que tal autografar meu livro? Nate gritou. 1 hora. Em segundos, Lívia pisava fundo
no acelerador. Desculpe por colocá-la nessa situação, Megan. Você está bem? Lidei com coisas piores em minha primeira turnê de divulgação do livro. Quem é Paula D'Amato? Outra garota que acho que Casey sequestrou. Terei de ir até a Geórgia e ver se consigo falar com quem fez a autópsia. Se estiverem presentes as mesmas descobertas que ligam você e Nancy, será que podemos contar com a colaboração de seu pai? Creio que sim, mas não entendo, Lívia. Se você acha que o cara que namorava Nicole estava envolvido com essas garotas e teve algo a ver com seus desaparecimentos, e o meu, bem, ele morreu, certo? Então o que estamos procurando? Se o corpo de Paula acaba de ser encontrado, quero saber quando ela morreu. Se foi recentemente, Casey não agiu sozinho. Alguém ainda está por aí. Capítulo 35. Ele abriu a cova, com 2 lâmpadas de LED ajustáveis de 1000 watts de potência, iluminando a floresta. A terra molhada facilitava a escavação. A pá penetrava sem esforço na lama sob o peso de seu pé. À noite, a floresta estava silenciosa, com seus moradores enfiados em suas tocas com cobertura de folhas ou troncos. Naturalmente, os caçadores noturnos se achavam ao ar livre, corujas, morcegos e coiotes. No entanto, as lâmpadas que iluminavam seu trabalho os mantinham afastados, apesar da atração do cheiro amargo que o corpo dela exalava sobre o chão da floresta, protegido pelo vinil preto e esperando para ser coberto pela terra que ele retirava. Quando ouviu o ruído, ele parou. Com seu pé sobre a pá, pôs-se a escutar. Ouviu de novo. Olhou para o saco preto, então cambaleou para trás quando o viu se mover. Enrugando-se no meio, o saco se dobrou no ângulo de 90 graus, como se ela estivesse se sentando. Ele deixou a pá cair e se afastou até cair na cova rasa que tinha cavado. Esforçou-se para ficar de pé, mas suas pernas estavam paralisadas de medo. Ele abrira o zíper do saco, deixara-o para trás e, com um olhar determinado, pegou a pá e jogou sobre os ombros dele. Arranhando a terra e implorando, ele por um momento conseguiu se colocar de joelhos, mas ela foi implacável em seus esforços. Por fim, o peso da terra se tornou tão grande que ele caiu deitado de bruços. Ela, sem se abalar, jogava mais terra sobre ele. Sob a pressão, os pulmões dele já não conseguiam mais se expandir. Ele olhou para ela pouco antes de um arremesso final de terra cobrir seu rosto. Então sua visão escureceu. Neste momento, ele se sentou na cama, agarrando as cobertas do mesmo modo que enfiara as unhas nas laterais da sepultura em seu pesadelo. Respirando fundo, saboreou o ar que lhe faltava havia pouco. Os suores noturnos tinham ensopado suas roupas e lençóis. O que houve? Veio a voz grogue ao seu lado. Era incrível como até mesmo a preocupação dela o repugnava. Ela não o amava mais, e a atenção dissimulada dela virava seu estômago. Parte dele a culpava por aquilo em que ele se tornou. Culpava-a pelo vazio em seu íntimo, que ele tentava desesperadamente preencher com as garotas que mantinha cativas e a quem se oferecia para amar e cuidar. Nada, ele disse, sem ar. Um pesadelo? Sem responder, ele saiu da cama e se dirigiu à cozinha para tomar um copo d'água. A camiseta estava grudada em seu peito e ele a afastou enquanto matava a sede. No ano anterior, as coisas tinham dado errado, muito errado. Ele não queria admitir que tudo podia estar degringolando. A derrocada do último ano, com o bunker e a fuga, a caça e a pressão e a mídia, deveria ter sido suficiente para detê-lo, para acordá-lo, trazendo a percepção de que as coisas não poderiam continuar sem que ele topasse com uma grande destruição. No entanto, ele se sentia impotente, não era mais capaz de se convencer a parar, assim como não conseguia convencer as garotas a amá-lo como ele as amava. Nessa frente, porém, ele tinha certeza de que tudo estava mudando. Apenas precisava de mais tempo.
No entanto, sabia que não podia sustentar esse nível de incompetência e esperar sobreviver. Seu desleixo desde a fuga do bunker do ano anterior não podia ser ignorado. Passara a vida cuidando dos detalhes e advertia seus subordinados sobre o trabalho de má qualidade. Ensinava aqueles ao seu redor a necessidade de precisão e exatidão, de prestar atenção a todos os aspectos. Agora fora vítima dos mesmos erros negligentes que exigia que fossem evitados. O corpo que apareceu boiando nas águas da baía foi resultado direto do pânico e da desatenção aos detalhes. Os nós que prendiam o corpo aos blocos de cimento não foram considerados com cuidado. As consequências desse erro ainda eram desconhecidas. A imprensa perdeu o interesse após a história inicial ser publicada, e as últimas semanas lhe deram esperança de que talvez fosse possível se safar. Mas novos erros se seguiram. A aplicação descuidada da madeira compensada que fixava a janela do porão quase permitira outra fuga, e seu desejo de lhe oferecer mais conforto, pondo um estrado na cama box, foi um erro, tão grave que ele ficava indignado toda vez que pensava nisso. Na sequência, a briga infeliz, e perder a paciência foi um sinal de incompetência. O descuido com relação às suas ações era perigoso, e ele estava assustado. Na outra noite, seu medo o fez sair correndo da floresta, receoso de jogar o corpo dela na sepultura que cavou. E agora, pouco depois que o tempo deles junto terminou, ela foi encontrada. Chamaram-na de Paula, e isso lhe causou náuseas, assim como antes, quando o praticante de jogging e o seu cão perturbaram o lugar de descanso que criou para seu último amor, e os âncoras dos telejornais a chamaram de Nancy. Os nomes o insultaram. Sentiu-se ofendido com a maneira como a mídia falou de seus amores, como se as conhecesse, usando nomes estranhos para rotulá-las e exibindo fotos de seus rostos para todos verem. Sentados em seus estúdios e olhando para as câmeras, os jornalistas fingiam manter alguma ligação com suas garotas. A verdade, ele sabia, era que a mídia não fazia nada além de esquecer que essas criaturas existiam. Ele subiu a escada e jogou sua camiseta suja no cesto de roupa. Em vez de voltar para a cama, levou o travesseiro para o sofá e se deitou. As coisas precisavam mudar, mas ele não tinha certeza de que seria possível. Sob a culpa e o medo, sob a imagem horrível do último rosto inchado, fechando com zíper e escondido por vinil preto, havia outra coisa. Ele tentou ignorar isso, mas sabia que não iria conseguir. Por mais sutil que fosse no momento, sua sede aumentaria. A mulher que estava no andar superior, inconsciente de suas necessidades, não poderia saciá-la. Era uma sede de ligação, de confiança e dependência. Ele sabia que algum dia encontraria isso. Talvez já tivesse encontrado. Embora carregasse o pesado fardo da melancolia sobre os ombros por causa da maneira como tudo terminou com seu último amor, havia esperança arraigada sobre essas emoções, esperança e desejo. Ele sabia que as emoções dominantes se mostrariam vitoriosas. Por enquanto, ele resistiria a essa última tempestade e esperaria seu momento propício. Superaria esses passos em falso, deixaria as coisas se acomodarem e se acalmarem. Então, iria se concentrar no que era importante. Jogou-se no sofá e adormeceu, mas os suores noturnos se apossaram dele quando a imagem voltou, o saco de vinil preto irregular com os restos mortais dela.